Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e sejam todos bem-vindos à nossa aula número 3. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Domingos Felipe e você seja bem-vindo ao nosso curso Contabilidade de A a Z. O que é que nós já abordamos no nosso curso na primeira e na segunda aula? Na primeira aula nós falamos sobre noções, divisão e funções da contabilidade. E na aula número 2 nós falamos sobre os documentos de suporte contabilístico. Se tiver interesse em ver também estes vídeos, pedimos que olhe para a descrição, nós vamos deixar os links deste vídeo para que você possa tirar o pleno proveito do nosso curso. Na aula de hoje, vamos falar sobre o patrimônio e a conta. O que é o patrimônio? Em palavras leves e breves, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações afetos a uma entidade. E o que é que nós chamaríamos por bem? Um bem é algo que pertence a alguém e que está sob o controle desta pessoa. Por exemplo, os meus óculos. Eles são meus, pertencem-me, estão sob o meu controle. Então eles representam um bem. Este micro está aqui comigo, mas não é meu, né? É do homem que está lá por detrás das câmeras. Logo, isto não é um bem para mim. Só é bem aquilo que é meu e que está sob o meu controle. Dinheiro que eu tenho na conta bancária ou dinheiro que eu tenho no meu bolso. Ele é meu, está sob o meu controle. Então é um bem. Bem é tudo aquilo que é nosso e é controlado por nós. Direitos. Nós vamos chamar em contabilidade de direitos tudo aquilo que é nosso, mas que está sob controle de uma outra entidade. Por exemplo, se eu der o meu dinheiro emprestado a um cliente, a um amigo, este amigo está com o dinheiro que pertence a mim, mas este dinheiro não está sob o meu controle. Logo, para mim, isto representa um direito. Se uma empresa vender um determinado produto a prazo a um cliente, este cliente está com o produto. O produto pertence à empresa. Logo, para a empresa, este produto que está com o cliente, essa dívida que aí existe, é que nós vamos considerar como sendo um direito. E obrigação, como o próprio nome diz, obrigação, é tudo aquilo que está conosco, mas que não nos pertence. Como é o caso deste microfone. Ele está comigo, eu é que estou a usar ele, mas ele não me pertence a mim, pertence ao Slife. Logo, para mim, este microfone é uma obrigação. Mas agora vamos olhar no contexto empresarial. O que é que nós chamaríamos de bens, direitos e obrigações? Bens vão representar todos aqueles meios que a empresa dispõe e que são propriedades da empresa, como terrenos, edifícios, mercadorias, dinheiro em caixa e outros meios que a empresa dispõe. E vamos considerar como sendo direitos tudo aquilo que é propriedade da empresa, mas que está sob a responsabilidade de outra entidade, como é o caso das dívidas que nós estamos a receber por parte dos nossos clientes. E vamos considerar como obrigação tudo aquilo que a empresa tem de pagar a terceiros, nomeadamente bancos, se recebermos um crédito bancário, a dívida que nós temos com o pessoal, advindo de salários, bem como outras dívidas que a empresa contraiu diante de outras entidades. Então, é assim que se constitui um patrimônio. O patrimônio é constituído pela parte positiva, que são os bens e os direitos, que juntos vamos chamar de ativo, e as obrigações, que nós vamos chamar de passivos. Então, o que é que nós podemos, se tivermos que desconstruir um patrimônio, o que é que nós teríamos? Nós teríamos vários elementos que unidos vão formar o patrimônio de uma entidade. Então, cada elemento que pertence a um patrimônio chama-se elemento patrimonial. Quando ouvir falar sobre elemento patrimonial, estamos a falar sobre qualquer bem, direito ou obrigação que integra um determinado patrimônio. O dinheiro que eu tenho no meu bolso é um elemento do meu patrimônio. Os óculos que eu estou a usar é um elemento do meu patrimônio. Então, elemento patrimonial é qualquer unidade que integra um determinado patrimônio. E esses elementos patrimoniais, quando são
reunidos recebem o nome de massa patrimonial. Massa patrimonial é um conjunto de elementos patrimoniais que possuem as mesmas características. Por exemplo, tudo aquilo que é propriedade da empresa, ainda que controlado ou não controlado pela empresa, pertence à massa patrimonial do ativo. Ativo é tudo aquilo que é propriedade da empresa, quer seja controlado por ela ou não. E a massa patrimonial do ativo está subdividido em dois subgrupos, que é o ativo não corrente e o ativo corrente. Nós vamos chamar por ativo não corrente tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa e que a empresa espera deter este bem num período superior a 1 ano. Tudo aquilo que é propriedade da empresa, que se espera usar num prazo superior a 1 ano, nós vamos chamar de ativo não corrente. E o ativo corrente é o inverso. É tudo aquilo que é propriedade da empresa, que é controlado pela empresa, mas que a empresa vai deter num período de tempo não superior a 1 ano. Como é o caso da mercadoria. A empresa não vai deter mercadoria num período superior a 1 ano. E as massas patrimoniais do passivo também estão subdivididos em dois grupos. Os passivos não correntes e os passivos correntes. Os passivos não correntes representam aquela dívida que a empresa tem a pagar, mas que essa dívida será quitada num período superior a 1 ano, como é o caso dos créditos bancários. Os financiamentos geralmente têm prazos dilatados, 3, 4, 5, 6, 7 ou mais anos. Dívidas que a empresa vai pagar num período superior a 1 ano são passivos não correntes. E aquelas dívidas que a empresa terá de pagar num período não superior a 1 ano, nós vamos chamar de passivos correntes, como é o caso das dívidas com impostos, os salários, bem como outras dívidas que a empresa vai tendo à medida que vai produzindo. Então, relembrando, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E ele é composto por massas patrimoniais do ativo e do passivo. E como é que nós determinamos o valor patrimonial de uma entidade? Se eu quiser saber qual é o valor de um patrimônio, eu vou fazer o seguinte. Valor patrimonial é igual aos bens mais direitos menos obrigações. Em outras palavras, valor patrimonial é igual ao ativo menos passivo. Valor patrimonial pode ter um outro nome, pode se chamar situação líquida, pode se chamar situação patrimonial e até pode se chamar capital próprio. Todos esses nomes mencionados referem-se a uma única coisa, que é o valor que um patrimônio possui. E se quiseres saber qual é o valor do teu patrimônio, será necessário fazer a listagem daquilo que tu possuis, para saber o que é que tens de bens, o que é que tens de direitos e o que é que tens de obrigações. Lembrar que o patrimônio pode também ser dividido de acordo à propriedade. O patrimônio pode ser pessoal ou o patrimônio pode ser comercial. Patrimônio pessoal é tudo aquilo que o empresário tem que é de esfera pessoal. Tudo aquilo que não é da empresa. Pertence ao empresário e ele não vai usar esses meios para desempenhar a sua atividade comercial. Já o patrimônio comercial refere-se a tudo aquilo que tem que é propriedade da empresa. E em muitas situações, infelizmente, os empresários tendem a usurpar o patrimônio da empresa em benefício próprio ou sacrificam o patrimônio pessoal em detrimento da empresa. Não estou aqui a querer falar que um empresário não pode usar o seu dinheiro para apoiar a sua empresa e que a empresa não pode apoiar o empresário, mas há necessidade de separar-se o patrimônio da entidade e o patrimônio do empresário, fazendo assim com que se saiba qual é o valor real do patrimônio. E tudo isso que nós estamos a falar sobre patrimônio é só por uma questão simples. A contabilidade estuda o patrimônio. Então, ao registrar os factos, é necessário saber se estes factos que nós estamos a registrar ocorreram no patrimônio da entidade ou ocorreram no patrimônio do empresário. E os documentos de suporte, como vimos na aula número 2, os documentos de suporte trazem o nome do comprador e do vendedor. Se não houver divisão de entidade, a fatura da energia ficará em nome de quem? Do empresário ou da empresa, visto que cada um deles possui o seu nome, possui o seu NIF e a sua residência.
Então, aqui torna-se fundamental saber separar aquilo que é da esfera empresarial daquilo que é da esfera pessoal. E nós aqui em Angola sabemos muito bem que isso é um problema grande. Nós que trabalhamos no setor da contabilidade enfrentamos esse problema vez após vez. E de forma constante viemos a chamar a atenção dos empresários e eles sempre dizem que vão parar aí. No final das contas, o valor do patrimônio nunca é exatamente o valor real. Mas como é que nós podemos organizar os elementos patrimoniais? Os elementos patrimoniais são organizados por contas. O que é isso, contas? A palavra contabilidade, como o telespectador deve saber, eu creio que já te ocorreu a ideia de que a contabilidade vinha da palavra conta, que é de uma operação matemática. E se pensou assim, estás errado. A palavra contabilidade não vem de conta matemática, vem do termo contabilidade que nós usamos para se referir a um conjunto de elementos patrimoniais com as mesmas características. Contabilidade, quando nós ouvimos aí conta, que gerou a palavra contabilidade, estamos a nos referir ao conjunto de elementos patrimoniais com as mesmas características. Por exemplo, se a empresa possuir uma máquina fotocopiadora, a empresa possuir um terreno, a empresa possuir um carro, notou que todos esses bens citados têm as mesmas características. São propriedades da empresa. A empresa deverá usar esses bens no decorrer da sua atividade. A empresa não comprou isso para vender. Logo, todos esses três elementos pertencem à mesma conta, que lá mais para frente você vai saber qual é a conta e como é que nós agrupamos. Então, quando nós formos falar de conta, estamos a falar de elementos patrimoniais com as mesmas características. E as contas, de acordo com a sua especificidade, podem gerar subcontas. Dentro da conta, nós podemos encontrar outros elementos agrupados de acordo com as suas características, que nós vamos chamar de subcontas. Mas lá mais para frente também, nós vamos falar mais sobre as subcontas, como é que estão desdobradas, como é que cada uma delas funciona. E quais são as principais características de uma conta? Uma conta basicamente possui três características. A conta precisa ter um título. Título. Toda conta tem um título, tem um nome. Não existe conta que não tem nome. Por exemplo, caixa, depósito à ordem, imobilizados corpóreos, existências, inventários, mercadorias, fornecimento e serviços de terceiros, juros, descontos de pronto pagamento. Então, cada conta deve possuir um nome específico. Então, o primeiro elemento que caracteriza uma conta é a titularidade. Toda conta possui um título. A segunda característica que uma conta tem é valores. As contas precisam estar expressas em valores. As contas precisam estar expressas em valor. Quer dizer que cada uma das contas tem de ter um valor monetário que pesa nessa conta. E a terceira característica que as contas têm é a integralidade. As contas precisam ser integrais, ou seja, todos os elementos patrimoniais com as mesmas características não podem ficar separados, precisam estar todas na mesma conta. E se você está gostando do nosso conteúdo, já chegou até aqui, gostaríamos de lhe pedir um especial favor, aquele convite bonito que nós sempre fazemos. Pode pôr uma pausazinha no vídeo, subscreva-se no nosso canal, comente, deixe um gosto. Também, se não gostar do vídeo, pode deixar um dislike, que vai ajudar a saber em que níveis estamos. E compartilhe, para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E por hoje, ficamos aqui. E no próximo vídeo, vamos trazer conteúdos como inventário e o balanço, que é a parte subsequente à análise de um determinado patrimônio. Eu sou o professor Domingos Filipe e esse é o canal Sua Confiança. Prometemos voltar na próxima lição.